Oi, galerinha! Esse é o nosso curso de sintaxe, o período simples na gramática tradicional, curso de extensão oferecido pela UniOeste, e eu sou a Larissa, acadêmica do curso de letras. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o sujeito. Então, veremos nessa aula o conceito de sujeito. Aqui nós temos 3 definições de sujeito de acordo com essas pessoinhas. Bechara e Cunha e Sintra vão usar uma perspectiva mais semântica da língua. Bechara diz que o sujeito é a pessoa ou algo a qual comunica-se algo, a qual alguma coisa é dita sobre essa pessoa ou essa entidade. Cunha e Sintra afirmam que o sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Então, essas são as definições para Bechara e Cunha e Sintra na perspectiva mais semântica. Perini utiliza uma perspectiva mais formal da língua. Ele diz que o sujeito é o termo da oração que está em concordância com o núcleo do predicado. Em algumas aulas futuras, nós vamos ver a crítica que os linguistas fazem dessas perspectivas. Mas não se preocupem, isso vai ser no futuro. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, ajuda a assistir às aulas sobre o conceito de sintagma verbal e nominal. Mas ajuda, assim, não é obrigatório. Então, o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? É sempre um substantivo ou um equivalente dele, um pronome ou uma palavra substantivada. Como assim? Se eu disser, as atividades foram realizadas com sucesso, eu tenho que as atividades é o sujeito da minha oração. Porém, esses dois termos, um deles é um pouquinho mais importante do que o outro, que é o que nós vamos chamar de núcleo. Então, apesar de o sujeito ser as atividades, apenas atividades é o núcleo e as está só determinando essas atividades. Então, o núcleo é atividades. Esse padrão pode ser visto se analisarmos uma frase com um substantivo próprio. O que é um substantivo próprio? O nome de uma pessoa, de uma cidade, de um país. Por exemplo, Alcione é uma professora de sintaxe. Então, nós temos aqui o sujeito Alcione, que é uma professora de sintaxe. Só que quando nós temos um substantivo próprio, é mais fácil nós vermos o núcleo, já que não tem nenhum outro elemento que está determinando ou modificando este substantivo. Então, Alcione é o sujeito e é o núcleo do sujeito. Ele pode ser apresentado, então o sujeito pode ser visto na forma de um pronome. Elas gostam dos vídeos do canal. Então, elas é o meu sujeito e ele é um pronome. Então, lembra que antes eu falei que o sujeito, o núcleo do sujeito, ele é apresentado na forma de um substantivo, de uma expressão substantivada ou de um pronome. Aqui nós temos elas gostam dos vídeos do canal, sendo o meu sujeito e o núcleo do sujeito, porque mais uma vez eu tenho apenas um elemento dentro do sujeito. Porém, prestem atenção que quando o pronome está nessa função de sujeito, ele é um pronome substantivo. Eu, você, nós, elas, pronome substantivo. Nessa outra fase, eu e ele indicamos os vídeos de sintaxe do canal. Nós temos 2 sujeitos, eu e ele. E ambos estão sendo vistos como substantivo. Eu e ele, então, são 2 núcleos deste sujeito. O sujeito pode ter como núcleo uma palavra ou uma expressão substantivada. O que é uma palavra ou uma expressão substantivada? Prestem atenção. Estudar sintaxe é incrível. Então eu tenho aqui estudar sintaxe como meu sujeito. Apesar da gente normalmente entender, estudar é um verbo, mas nesse caso eu estou dizendo o que é incrível? Estudar sintaxe. Então, estudar sintaxe é o meu sujeito. Agora, dentro de estudar sintaxe, qual desses elementos é mais importante?
Estudar. Então, estudar é o núcleo do meu sujeito. Outro exemplo, analisar frases requer tempo. Então, mais uma vez, apesar de nós vermos analisar frases como a ideia de verbo, aqui neste caso, essa palavra, essa expressão foi substantivada. Então, eu estou dizendo que o que requer tempo é analisar frases. Então, analisar frases é o meu sujeito. E mais uma vez, quando eu precisar procurar qual é o núcleo, você vai ver qual é dessas duas palavras, qual é a mais importante. Analisar ou frases. Então, analisar é o núcleo do meu sujeito. Ok, então neste vídeo nós vimos um pouquinho sobre o conceito de sujeito e como encontrarmos o núcleo dele. Espero que vocês tenham gostado e entendido tudinho. Qualquer dúvida, estamos aí. Até mais!